O urbanista humilha a idosa guardiã na praça, mas sua revelação chocaria o mundo. Era uma terça-feira luminosa na Praça do Encontro, coração do pequeno e acolhedor bairro de Vila Serena. Dona Aurora, uma senhora de 70 e poucos anos, com cabelos brancos enrolados em um coque impecável e um avental florido, ajeitava as barracas da pequena feira de artesanato que ela mesma ajudou a fundar décadas atrás. O aroma de café coado misturava-se ao cheiro de manjericão fresco e flores recém-colhidas. Bancos de jardim desgastados pelo tempo convidavam à prosa, e o velho coreto de madeira, pintado em tons pastel, parecia um convite permanente à lembrança. Dona Aurora era a alma daquele lugar, uma ex-professora de artes que havia dedicado sua vida a ensinar e a cultivar a beleza nas pequenas coisas. Em seu bolso, um lenço de cambraia cuidadosamente dobrado guardava uma pequena medalha de São Jorge, herança de seu falecido marido, Sr. Manuel, e uma foto antiga, amarelada, de Angus sorrindo na inauguração da praça. Naquele dia, a tranquilidade foi quebrada por uma comitiva da prefeitura. À frente, o Dr. Afonso Sampaio, um urbanista jovem e ambicioso da capital, com seu terno impecável e óculos de aro fino que pareciam cortar o ar. Ao seu lado, Luana, uma assistente com um tablet sempre em mãos, e Pedro, o arquiteto, ambos com ares de superioridade que contrastavam com a simplicidade local. Eles tinham planos grandiosos para a modernização da Praça do Encontro, um projeto que incluía a remoção das árvores centenárias para dar lugar a uma fonte luminosa de concreto e vidro, a demolição do coreto e a realocação da feira para um galpão distante. Bom dia a todos, doutor. Afonso anunciou com uma voz polida, mas que não escondia o tom de quem não esperava ser questionado. Estamos aqui para apresentar o futuro da Praça do Encontro, um projeto que trará modernidade e eficiência para este bairro. Dona Aurora, com sua calma habitual, aproximou-se do grupo. Doutor Afonso, com licença, a praça já tem sua própria beleza, sua própria história. Por que mudar algo que funciona tão bem e que faz parte da alma do nosso povo? Doutor Afonso parou de falar e olhou para Dona Aurora de cima a baixo, um sorriso irônico nos lábios. Minha senhora, com todo o respeito, estamos falando de progresso. A história é importante, mas o futuro exige inovação. As ideias de décadas atrás já não se encaixam na visão de uma cidade moderna. Luana riu baixinho. Pedro revirou os olhos. Dona Aurora sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. Mas a alma de um lugar, doutor Afonso, não se mede por fontes luminosas ou concreto. Ela se mede pelo afeto que as pessoas sentem por ele. Afeto não paga conta, dona. Ele parou, claramente sem saber seu nome. Dona Aurora, e o senhor está enganado. O afeto é a moeda mais valiosa de todas. Dr. Afonso soltou uma risada mais alta, atraindo olhares curiosos dos poucos feirantes e moradores que passavam. Ora, Dona Aurora, a senhora deve ter muito tempo livre para pensar em filosofias. Sugiro que deixe os assuntos de urbanismo para quem entende do assunto. A resposta foi um soco no estômago. Dona Aurora percebeu que estava sendo ridicularizada. Ela tocou a medalha no bolso e disse com a voz embargada: Voltarei amanhã, Dr. Afonso. Tenho algo importante para lhe mostrar sobre esta traça. Dr. Afonso apenas balançou a cabeça com desdém, voltando a discutir seus projetos de revitalização com seus assistentes, ignorando completamente a presença de Dona Aurora, que se afastou com a dignidade ferida, mas não quebrada. Na manhã seguinte, Dona Aurora estava de volta à Praça do Encontro, sentada no mesmo banco de jardim, com uma pasta antiga debaixo do braço. O Dr. Afonso e sua equipe já estavam lá, agora com topógrafos e operários marcando as árvores. Ele a viu se aproximar e um suspiro de impaciência escapou de seus lábios. Ah, Dona Aurora, a senhora de novo. Por favor, não temos tempo para conversas fiadas hoje. Não é conversa fiada, doutor Afonso. Ela respondeu calmamente. São documentos.
Tem informações que o senhor precisa saber sobre a Praça do Encontro. Ela abriu a pasta e tirou algumas plantas antigas e um mapa amarelado. Esta praça, esta terra que o senhor planeja desfigurar, tem uma história que vai além do que seus mapas modernos podem mostrar. Luana, a assistente, se aproximou com um sorriso de escárnio. Minha senhora, agradecemos a sua boa vontade, mas o Departamento de Urbanismo já fez todas as pesquisas necessárias. Seus documentos são apenas recordações sentimentais. São mais que recordações, Dona Aurora insistiu. São a base de tudo o que existe aqui. Pedro, o arquiteto, finalmente olhou para os papéis com desdém. Isso é antiquado, não tem valor legal. Precisamos de soluções práticas, não de nostalgia. Dona Aurora sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas não as deixou cair. O senhor não entende que a verdadeira base de um lugar não são apenas as leis ou o dinheiro. É o coração das pessoas que vivem nele. Dr. Afonso soltou uma risada alta, chamando a atenção de alguns moradores que passavam apressados. Dona Aurora, vamos ser francos, sua presença aqui está atrapalhando. A senhora não é parte interessada nesse projeto. Apenas uma senhora que se apega ao passado. Um silêncio constrangedor se instalou. Rita, uma jovem estagiária da prefeitura que observava a cena, abaixou os olhos, claramente incomodada. Dona Aurora respirou fundo, tocou a foto do Sr. Manuel no bolso e disse: Voltarei amanhã, Dr. Afonso, e farei com que o senhor me ouça com o respeito que toda pessoa merece. Afonso apenas gesticulou para os seguranças da prefeitura, que se aproximaram de Dona Aurora com um ar ameaçador. Ela entendeu o recado e se afastou. Mas havia uma determinação férrea em seus olhos. No terceiro dia, Dona Aurora retornou à Praça do Encontro. O ambiente estava tenso. Os operários já haviam derrubado uma pequena cerca de madeira que protegia um canteiro de flores. Dr. Afonso, Luana e Pedro discutiam planos com engenheiros, ignorando a presença dos poucos moradores que agora observavam com apreensão e tristeza. Dona Aurora caminhou com uma dignidade inabalável até o centro da praça. Em suas mãos, ela carregava um álbum de fotografias desbotado e um pequeno cesto com bolinhos de chuva que havia preparado. Afonso, ela chamou, e sua voz, embora suave, cortou o ar como uma lâmina. Ele se virou, irritado. Pelo amor de Deus, Dona Aurora, a senhora está se tornando uma perturbação. Não temos mais paciência para isso. Ela abriu o álbum, mostrando fotos antigas da praça, com crianças brincando no coreto, casais de namorados nos bancos e a feira vibrante. Estas são as memórias deste lugar, Dr. Afonso. As risadas, as promessas, os sonhos que foram plantados aqui. Luana se aproximou, pegando um dos bolinhos do cesto sem permissão. Que bonitinho. Mas nostalgia não enche barriga, senhora. Nem constrói uma cidade do futuro. Pedro riu. É hora de superar o passado, Dona Aurora. Aceitar o progresso. Dona Aurora percebeu que eles não iriam ouvi-la, não importava o quanto tentasse. A raiva subiu-lhe à garganta, mas ela se recusou a perder a compostura. Vocês acham que sabem tudo sobre este lugar, não é? Ela perguntou, sua voz falhando um pouco. Acham que sabem o que é melhor para as pessoas daqui? Dr. Afonso, esgotado, fez um gesto brusco e, sem querer, derrubou o cesto de bolinhos de chuva no chão. Os bolinhos se espalharam. Alguns rolaram para a terra batida. O silêncio constrangedor tomou conta da praça. As risadas de Luana e Pedro cessaram. Rita, a estagiária, aproximou-se, apanhando um dos bolinhos do chão, claramente envergonhada. Me desculpe, Dona Aurora, ela sussurrou. Isso foi imperdoável. Dona Aurora olhou para os bolinhos espalhados, depois para o rosto de Dr. Afonso, que mostrava um misto de irritação e um mínimo de culpa. Ela sentiu uma tristeza profunda, não por si mesma, mas por aquela geração de pessoas que parecia ter perdido a capacidade de enxergar o valor
em atos de simples humanidade. Não me desculpo por ser quem sou, doutor Afonso, ela disse, e sua voz, mesmo baixa, carregava a força de uma rocha. Mas o senhor e seus assistentes falharam em algo muito mais importante que um projeto urbanístico. E o que seria, Dona Aurora? Ele perguntou com sarcasmo, tentando recuperar o controle da situação. Falharam em enxergar a alma deste lugar, a história de quem o construiu e o coração de quem o ama. Ela pegou o lenço molhado do bolso, não para limpar os bolinhos, mas para secar uma lágrima teimosa que agora escorria pelo rosto. Meu falecido marido, senhor. Manuel sempre dizia que a verdadeira riqueza de um lugar não está nos prédios que se levantam, mas nos corações que se unem. E que a bondade, essa sim, é a maior herança que podemos deixar. Doutor Afonso tentou desviar o olhar, sentindo o peso dos olhos de Rita e de alguns moradores sobre ele. Senhora, com todo respeito, isso é muito poético. Mas, antes que ele pudesse terminar a frase, Dona Aurora o interrompeu, sua voz agora firme e clara, ecoando pela praça. Com respeito, doutor Afonso, eu vou lhe mostrar qual é a verdadeira base desta praça. Qual é o seu verdadeiro alicerce? Ela retirou a foto amarelada do bolso, a imagem dela e de Sr. Manuel, jovens sorrindo na praça. Manuel e eu acreditávamos que a comunidade precisava de um pulmão verde, de um espaço para se encontrar, para celebrar a vida. Por isso, há 50 anos, doamos esta terra para que a praça fosse construída. Esta terra que o senhor agora planeja demolir e desfigurar, esta terra que pertencia à minha família há gerações, foi um presente nosso para o bairro, com a condição expressa de que sua essência fosse sempre preservada para o povo. O silêncio que se seguiu foi assustador. Dr. Afonso ficou pálido. Luana deixou o tablet cair no chão. Pedro abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A notícia da doação, da condição, da verdade sobre Dona Aurora ecoou como um trovão. Os operários pararam seus trabalhos, olhando para Dona Aurora com espanto e um novo respeito. Os moradores que observavam sentiram um orgulho imenso. Afonso cambaleou, as pernas fraquejando. Dona Aurora, a senhora é a doadora original. Os documentos que a senhora tem são as escrituras. São as escrituras, doutor. Afonso, ela confirmou, estendendo um envelope antigo para ele. Com todas as cláusulas, te garantem que este lugar é para o povo e que não pode ser descaracterizado sem o consentimento da família doadora. E eu, como única herdeira viva, sou a responsável por garantir que essa promessa seja cumprida. O impacto foi brutal. Dr. Afonso sentiu o sangue gelar nas veias. Ele, o ambicioso urbanista, estava prestes a destruir o legado daquela senhora simples que ele havia humilhado por 3 dias. Ele estava prestes a violar um contrato legal de doação de terras cujas cláusulas eram inegociáveis. Meu Deus, ele sussurrou, o rosto completamente branco. O que eu fiz? Luana e Pedro estavam em choque. Rita, a estagiária, tinha lágrimas nos olhos, mas também o sorriso de admiração por Dona Aurora. Dona Aurora olhou para Dr. Afonso, depois para Luana e Pedro. Não foi comigo que o senhor fez isso, Dr. Afonso. Foi com a memória do Sr. Manuel. Foi com a alma deste bairro. Foi com o respeito que se deve a cada pessoa, independente de sua posição ou suas roupas. A fala de Dona Aurora carregava a força da sabedoria acumulada em anos de vida, em lições aprendidas e ensinadas. Dr. Afonso sentiu um nó na garganta. Dona Aurora, eu não tenho palavras. Eu agi com arrogância, com desrespeito. Eu peço 1000 desculpas. Eu não sabia. Não sabia? Dona Aurora repetiu. Ou não quis saber? Há uma diferença muito grande, Dr. Afonso. Ele baixou a cabeça, incapaz de encarar os olhos dela. Eu me deixei levar pela pressa, pela ambição. Eu falhei em enxergar o valor nas pessoas.
no legado deste lugar. Luana e Pedro também se aproximaram, os rostos marcados pela vergonha e pelo arrependimento. Dona Aurora, por favor, perdoe-nos, Luana disse com a voz embargada. Fomos tolos, preconceituosos. Zombamos da senhora. Pedro completou. Fomos desumanos. Dona Aurora olhou para os três, e seus olhos, antes tristes, agora mostravam uma compaixão profunda. Meu senhor Manuel sempre dizia que o erro humano é inevitável. Mas o arrependimento verdadeiro e a vontade de mudar, esses sim, são a prova da nossa humanidade. E que segundas chances são o que nos torna pessoas melhores. Dr. Afonso levantou a cabeça, um lampejo de esperança em seu olhar. Segundas chances? Dona Aurora, o que podemos fazer para corrigir nosso erro? Dona Aurora sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que todos viram em seu rosto nos últimos 3 dias. O senhor? Manuel e eu sempre sonhamos com uma praça que fosse um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade. Um lugar que celebrasse a vida, a arte, a cultura local. Mas, acima de tudo, um lugar que fosse um exemplo de como o respeito e a bondade podem transformar vidas. Dona Aurora, Rita, a estagiária, se aproximou. A senhora é uma inspiração. Eu quero aprender com a senhora. Dona Aurora pegou a medalha do Sr. Manuel no bolso. A lição mais importante que o Sr. Manuel me deixou foi que o verdadeiro sucesso não está enquanto se acumula, mas enquanto se compartilha. E que a bondade, mesmo que pareça pequena, pode mudar o mundo. Doutor Afonso, com a voz embargada, disse: Dona Aurora, eu me comprometo. Eu vou reverter esse projeto. Vou trabalhar com a senhora e com a comunidade para criar a Praça do Encontro que o Sr. Manuel e a senhora sempre sonharam. Um lugar que honre a história e as pessoas, não por obrigação, mas por convicção. E assim, o Dr. Afonso, Luana e Pedro, sob a orientação de Dona Aurora e a participação ativa da comunidade, transformaram a Praça do Encontro em um modelo de urbanismo participativo. As árvores centenárias foram preservadas, o coreto restaurado e a feira de artesanato floresceu, atraindo visitantes de toda a região. O projeto incluía um memorial Sr. Manuel, um banco de jardim com uma placa com a frase de Dona Aurora, em homenagem à generosidade e sabedoria do casal. Dona Aurora, com sua simplicidade e sua força silenciosa, não apenas salvou a Praça do Encontro, mas também tocou o coração de muitos, ensinando-lhes que a verdadeira modernidade reside no respeito à tradição e à humanidade. Sua história se espalhou, tornando-a um símbolo de que a sabedoria dos mais velhos é um tesouro inestimável, um legado que, se for ouvido, pode transformar o futuro. 6 meses depois, Dona Aurora estava sentada no banco do Memorial Sr. Manuel, observando as crianças brincando, os jovens namorando e os idosos conversando. O doutor Afonso, agora visivelmente mudado, caminhou até ela, sem o terno impecável, vestindo roupas mais simples. Dona Aurora, ele disse com um sorriso sincero, a praça está linda, e a senhora, Dona Aurora, está mais linda ainda, cheia de luz. Ela sorriu de volta. A vida é como esta praça, meu filho. Precisa de raízes profundas, mas também de flores novas. O importante é manter a alma. Luana e Pedro também vieram, com Rita ao lado. Dona Aurora, obrigada por nos ensinar o que realmente importa. Luana disse, com os olhos marejados. Pedro complementou. Nunca mais vou julgar alguém pela aparência. A senhora abriu nossos olhos. Dona Aurora olhou para a praça vibrante, para as pessoas de todas as idades desfrutando daquele espaço que ela e Sr. Manuel haviam sonhado. Ela tocou a medalha de São Jorge no bolso e sussurrou. Sr. Manuel, nossa promessa foi cumprida. A bondade ainda existe, e a alma deste lugar está mais viva do que nunca. Sua voz suave como uma canção de ninar
ecoou em seus corações. Dona Aurora sempre repetia que a verdadeira riqueza não estava nos alicerces de cimento ou nos números de um balancete, mas sim no brilho dos olhos de quem se sente parte de algo, de quem se sente acolhido, e que a bondade, essa sim, era a mais sólida das fundações, o pilar de qualquer construção que valesse a pena durar.